Saúde a igreja da Paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é o pastor Ricardo Braga. Meus amados, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, dê seu like, bora pregar o evangelho, me ajuda aí. Felca, essa semana, eu queria falar com o Felca, que é um cara que eu gosto muito, porque é um menino nascido e criado na igreja, está desviado aí dos caminhos, mas tem muito de Deus nele, e ele trouxe um tema importantíssimo sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, e também sobre a adultização de crianças, quer dizer, obrigar crianças a se comportarem e agirem como adultos. E para isso nós vamos para a Bíblia e para a biologia também. Abre aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 10 em diante, versículo 14 em diante, diz assim: deixai as criancinhas e não as impeçais de virem até mim, porque de tais é o reino dos céus. Eu quero falar um pouquinho sobre criança. Por que Jesus falou isso? Porque a criança, ela tem uma condição que já vai direto para o céu. É uma criança, ela tem a condição da inocência. O que é inocência? Pureza, ela é pura. Muitas mães, como pastor, né, perguntam: pastor, meu filho morreu no ventre, ou nasceu, morreu, ou morreu ainda criança. Como é que é? Vai direto para o céu. Segundo a palavra de Deus, delas é o reino dos céus, das crianças. E por que o reino dos céus é da criança? A criança não precisa nem se converter, o reino dos céus já é dela, porque ela tem inocência. Inocência quer dizer pureza. E eu quero falar um pouquinho sobre essa pureza e como é que certas atitudes vão destruir ela e o que Satanás tem interesse em criança. Em primeiro lugar, meus amados, como já ouviram falar no meu testemunho, eu nasci num lar espírita, né? E o lar que eu nasci tinha centro de Umbanda. E o espiritismo começa, né, na mesa branca, Umbanda, Candomblé, Quimbanda e depois satanismo. Voodoo e satanismo, né? E a partir do momento que você cai no voodoo, no satanismo, até na Quimbanda, o Satanás exige sacrifício de criança, porque ele quer derramar um sangue inocente. A criança, biologicamente falando, ela nasce com uma carga genética, mas ela não tem uma formação. Ela é formada através do meio ambiente que ela vive. Mas ela nasce sem maldade. Ela não tem, a não ser que seja um psicopata, sociopata, alguém que nasce com defeito em alguma área do cérebro. Mas a criança normal, ela nasce sem nenhuma maldade. E a vida da criança não é fácil. Imagina só. Você está dentro do ventre materno, você tem água, você tem alimento, você tem proteção, você tem temperatura constante. Aí você vai nascer. Se o parto for natural, e é bom que seja, a criança já começa um sofrimento atroz. Aqui tem o osso parental, aqui tem o osso parental, no meio do osso parental tem a estrutura sagital, que é onde os ossos não se encontram, por isso que o pessoal fala que moleira de criança é mole. Para passar na vagina, esse osso com esse osso, aqui que fala aqui, ó. Aqui, ó. Então o cérebro dela é exprimido. E quando ela passa na vagina, ela passa assim, ó. Reparou? Olha o olho, olha o que acontece com o olho. Quando esse olho abaixa e abre aqui a mucosa do olho e da boca, as bactérias da vagina vão entrar dentro da criança. E as bactérias da vagina, entrando pelas mucosas, vão ativar o sistema imunológico delas. Tem detalhe, né? É apertado, a cabeça dói. Passou a cabeça, passa o resto. Então o que acontece? A criança, ela tem aquele espremido crânio. Aí ela nasce no ambiente da maternidade. Aí está lá uma temperatura diferente do útero, uma temperatura mais gelada, e ela quer respirar, respirar pelo cordão umbilical, tem que abrir os pulmões, já leva 2 tapas na bunda, e aí começa a vida. E viver dói. Dói quando você nasce, dói quando você vai para o primeiro dia de escola com a separação dos pais, dói quando um amiguinho te xinga, quando tem um bullying, quando tem uma queda, depois você vira adolescente, você se apaixona pelos seus amigos, eles vão embora, também dói. Nascem os dentes de uma criança, dói. Vários tipos de doenças que você pega na infância e na adolescência, dói. Viver, dói. Então essas dores e o meio ambiente na qual a criança está inserido vão mudando a criança, tirando da criança aquela pureza, aquela inocência. A criança nasce inocente, por isso que o Satanás odeia a criança, porque ele odeia a inocência. E mais do que isso, se você educar a criança no propósito de Deus, ela vai ser um grande homem ou mulher, pregadora do evangelho, ou presbítero, ou apóstolo, ou mestre. E o Satanás, ao atacar a criança, ele tenta eliminar um projeto de Deus na vida daquela criança, contra o inferno. Então ele ataca a criança, porque ele odeia a inocência, ele odeia a pureza, ele odeia que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas ele também odeia que aquela criança será um projeto do Senhor em desenvolvimento, e ele quer boicotar esse projeto no berço. Muitas pessoas falam: meu filho nasceu morto, ou morreu, não se preocupa, morreu na sua barriga, nasceu morto, a criança morreu, já foi direto para o céu, não há julgamento para ela, segundo essa palavra. E o Felca trouxe um assunto que me entristece, porque eu mesmo já vi documentários e vi pessoalmente. Tem um documentário, se não me engano, chamado Filhos do Sol, onde é real a cena. O pai troca uma menina de 8 anos
por um galão de óleo diesel, de 15 litros de diesel. E a criança foi levada a um prostíbulo. As crianças, elas são usadas por pedófilos para crimes sexuais. Eles querem usar crianças para ter relação sexual com elas. E a criança vale muito dinheiro. Mais do que droga. Porque a mesma criança você pode vender e revender várias vezes. Você vende uma droga, o cara consome a droga, acabou o dinheiro. Mas uma criança, você vende ela várias vezes. Você continua lucrando com ela. Não só na infância, até o término da adolescência. E isso é a pedofilia em si. Um mercado gigante, amplo, que gera bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, no Brasil, todos os dias, isso é dado estatístico, todos os dias são sequestradas 10 crianças por dia no país. É bastante gente. Então é muita criança por ano que é vendida e comercializada para se fazer sexo com elas, para causa da pedofilia. Mas o Felca trouxe outro assunto também, além da pedofilia, que é a adulteração de crianças e adolescentes, que está dentro da pedofilia, mas de uma forma mais tenuada, vamos dizer assim, nas redes sociais. Mostrou o caso da Camilinha, que era uma menina que aos 11 anos foi captada por um rapaz e começou a erotizar ela nas danças, nas roupas, no jeito dela se portar. Camila! Ei! Já foi comendo Ela perdeu a virgindade na adolescência e foi usada para estímulos sexuais, práticas sexuais. Ela própria se colocou como objeto sexual. E ela não tinha nem mentalidade, nem preparo, ainda guardava a inocência. E a inocência foi se perdendo à medida que o mundo ia entrando nela, à medida que o Satanás começou a trabalhar a erotização do corpo dela. E isso foi se perdendo. E hoje ela é uma criança adulta. E isso é terrível, porque as partes do cérebro, eles são bem determinadas na biologia e na pedagogia. Por exemplo, um adolescente, ele não tem capacidade de julgamento, ele é só emoção. A capacidade crítica que fica no lobo central, ela não desenvolve. Por quê? Porque biologicamente falando, o cérebro, que é plástico, ainda não terminou de formar o frontal. Então uma criança que é colocada na adultização, tentando transformar uma criança em adulto, você consegue a prática daquela situação, mas o cérebro dela não é adulto. Você força uma pessoa que não é adulta a se tornar uma adulta, e isso causa danos cerebrais, emocionais, de toda a natureza. E essas crianças que estão na internet aí, sendo adultizadas, como o Felga falou, são objetos de assédio sexual dentro e fora da família. Sim, família, porque a maior parte dos abusos acontece dentro da família. E isso é muito triste e é demoníaco, muito demoníaco. E as crianças, elas têm que ser cuidadas, preservadas, tem que se dar a elas atenção, amor, carinho, nutrição emocional, física, alimentar. Mas as crianças são usadas como objeto, um pedaço de carne, um saco de lixo, cuja intenção de quem quer explorá-las é ganhar dinheiro de alguma forma, através da adultização e da erotização. É demoníaco, sabe? Maloque era um deus muito conhecido por isso, que o pessoal sacrificava a criança da Maloque. Você pegar os rituais incas e maias, sacrificavam-se crianças também para os deuses incas e maias. O diabo odeia a criança, ele quer que a criança seja destruída para que ela não se torne o que ela veio para ser, um projeto de Deus na Terra, inimiga dele. Então, meus amados, eu quero dar parabéns ao Felca por esse posicionamento, e eu próprio, Ricardo Braga, também me posiciono em solidariedade. E quero dizer a vocês que a minha rede social está aberta para qualquer tipo de denúncia ou orientação nesse sentido. E eu quero me colocar ao lado das crianças e das famílias delas, dizendo: Satanás não tem poder na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos nos interceder uns pelos outros, chorar uns com os outros, alegrar uns com os outros, mas acima de tudo, proteger as nossas crianças de todo assédio, de todo abusador, de toda adultização e exploração na internet. Meus amados, por fim, eu queria deixar um recado. Não exponha seus filhos na internet. Tem gente que encomenda a criança. Aí você vai lá, põe o seu filho de 2 anos, tá com a chupetinha, tá lambuzado de um chocolate que ele tá lambendo. Alguém que encomendou uma criança com aquelas características, o pedófilo, o atravessador, vai olhar aquela imagem e fala assim: eu quero aquela criança, porque ela é de acordo com a encomenda que me fizeram. E eles vão sequestrar seu filho. Mas agora sequestra na rua, sequestra dentro de um Uber, sequestra na calçada. Tem vários vídeos na internet mostrando sequestro de crianças por aí. Na rua, entra no Google, no YouTube que você vê. Então, por favor, não exponha crianças em rede social. Crianças em redes sociais é mercadoria para pedófilo. Entendeu? Então, quanto mais você expõe seu filho, mais risco você coloca sobre ele. É isso que eu tinha para dizer. Muito triste esse vídeo. Eu não gosto de fazer esse tipo de comentário, porque eu realmente amo as crianças. Jesus amava as crianças. Elas são um presente de Deus. Ao longo da vida nós perdemos a impureza, porque viver dói. Mas enquanto elas são crianças, elas devem ser muito, muito protegidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor sobre ti,
tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz.